Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à primeira live dessa série maravilhosa chamada Série Profissão Terapeuta. Estou muito feliz que a primeira live já temos aqui muita gente ao vivo, isso é muito bom, muito positivo. É sinal que tem pessoas querendo ajudar outras pessoas. Deixa eu explicar, antes de passar aqui a palavra para essa doutora de fato, né, essa mestra aí em muitas coisas da vida, mas eu queria falar para vocês, primeiro agradecer pelas confiança. Nós estamos começando uma nova fase, né, algo bem diferente, eu nunca fiz nada igual, mas o universo nos juntou, né, e eu conheci a doutora Rosângela, que hoje é uma das maiores autoridades em saúde integrativa quântica, né, uma pessoa de fato tem vários trabalhos, o currículo dela eu não vou ler aqui, de forma bem sincera, que vai tomar 10 minutos da live. Mas, gente, olha só, a partir de hoje, e nos próximos 10 dias, né? Hoje vão ser 11 lives, todas as noites, 21h30, já coloca aí no teu celular o alarme, e eu vou estar juntamente com a doutora Rosângela para trazer um assunto relacionado, né, a terapias, né? Na verdade, a gente está com a proposta aí de formar, de fato, terapeutas. Tem muitas pessoas que querem fazer o que a gente faz, que querem expandir essa onda das terapias, da física quântica, porém, a gente sabe que o nosso tempo é limitado. Então, nada melhor do que a gente transferir esse conhecimento e capacitar, formar pessoas que se importem com outras pessoas. Já vou falar uma coisa para vocês. A hashtag desse movimento é Eu Me Importo, tá? Então, já coloca aqui no chat. Eu me importo. Não dá para você ser um cuidador, um terapeuta, sem se importar com o outro, né? Infelizmente, nós sabemos que temos profissionais hoje que apenas vê o outro como uma moeda de troca. Isso é muito ruim, isso é muito triste, tá? Então, empatia é o segredo. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a profissão do futuro, né? Vamos falar um pouco sobre o que o terapeuta, o que é ser um terapeuta, por que é importante você fazer terapia. Mas antes eu quero passar a palavra para a doutora Rosângela. Doutora Rosângela, seja bem-vinda aí nesse projeto, estamos juntos. Muito obrigada, eu estou Nossa, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer estar com o Cleiton, especialmente, a gente se encontrou alguns anos atrás, e foi uma pessoa que me impressionou muito desde o início. Hoje ele faz parte do hall dos nossos professores da pós-graduação, e esse projeto é um projeto que a gente vem amadurecendo nos últimos meses, pensando justamente nisso, né, no quanto que nós podemos nos importar com o outro, e tanto eu quanto o Cleiton, nosso propósito de vida é fazer a diferença na vida do outro, no sentido de melhorar, de beneficiar, de contribuir para que a gente possa promover saúde, promover qualidade de vida, através de conhecimento, através das técnicas que a gente aprendeu e quer passar, né? Então, eu tenho, assim, em vários momentos da minha vida, eu tenho me colocado disponível para esse tipo de ação, né? E até o ponto de, depois de 37 anos de carreira como médica, eu tenha definido e decidido que ia ficar somente com a parte acadêmica. Então, hoje, eu, com o maior prazer, digo que multiplico muito tudo que eu tenho obtido de casos de sucesso, porque hoje eu oriento os profissionais da área de saúde a atenderem mais pessoas. Então, enquanto a gente tem, né, aquele momento com o paciente, em que você fica 1 hora, 1 hora e meia com o paciente, eu hoje consigo multiplicar isso, porque eu sei que eu posso fazer essa reverberação, né, em que as pessoas podem aprender a fazer a diferença na vida dos outros. Então, dentro aí de todo o meu conhecimento, de toda a minha experiência, eu estou muito entusiasmada com esses 11 dias aí que a gente vai fazer de proposta de dar um pouquinho todo dia, né? Vai ser meio que homeopático aqui, mas é um pouquinho todo dia de alguma informação que pode fazer a diferença para vocês.
E o interessante é que nós estávamos pensando, porque a gente vai ter uma imersão, profissão terapeuta, que vai acontecer do dia 6 ao dia 10. Só que para a gente não chegar com a tonelada de conteúdo, assim, de repente, aí eu conversando com a doutora Rosângela, vamos fazer uma espécie de um pré-aquecimento, vamos fazer uma série primeiro para que eles possam ir se adaptando e tendo contato com todo esse conteúdo. Gente, por que a doutora Rosângela? Eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que eu já falei em algumas lives de conseguir formar 10 mil terapeutas. É um sonho ousado. Eu já até sonhei mesmo, já sonhei com isso. Eu até contei numa live que eu estava, enfim, tive um sonho ao longo da noite, no que eu estava numa autoestrada, numa estrada que tinha várias vias bem largas, e tinha umas cabines ao longo dessa avenida, dessa estrada, dessa autoestrada, né? E, de repente, eu fiquei curioso. Nossa, o que é que tem dentro dessas cabines? Os carros paravam, passavam ali alguns minutos e saíam. Aí, quando eu parei na cabine, era uma pessoa, um jaleco, tudo de branco, e que eram terapeutas, que estavam ali para escutar, para ajudar o outro, para aplicar uma técnica, e aquelas pessoas continuavam os seus caminhos se sentindo muito mais leves, tá? Então, quando me viu assim, nossa, sozinho eu não vou conseguir. Aí eu fiz o convite para a doutora Rosângela, para a gente ter o projeto para ela adorou. E a doutora Rosângela é uma pessoa que, sinceramente, na época que eu estou aqui dela, eu não vi ainda uma pessoa para ter tanta paciência, generosidade e empatia com o outro. A primeira vez que eu conheci ela foi numa palestra que ela veio em Fortaleza, e o pessoal tinha que fechar lá o espaço, né? Onde você tinha ministrado a palestra, e você falou, Cleiton, se quiser conversar comigo, você vai ter que ir para o hotel, porque a gente não vai ficar na rua. E eu fui para o hotel, gente, já era mais de meia-noite, e uma fila de pessoas acompanharam a doutora Rosângela para ela continuar conversando, prescrevendo. Então, a doutora Rosângela, de fato, se importa com as outras pessoas, tá? Eu falo isso aqui em público e agradeço muito, tá? A parceria. Doutora Rosângela, lembrando, gente, então vamos fazer lives rápidas, tá? De 30 minutos, tá? Para não se estender. Vai ser uma pílula quântica, um bate-papo, né? Focando exatamente nas terapias energéticas e na profissão terapeuta. Eu queria começar fazendo aqui uma pergunta para a doutora Rosângela. Você que por tantos anos clinicou, né? Você foi médica. Você percebe, doutora Rosângela, que as pessoas, elas estão doentes aqui fora porque elas estavam já doentes aqui dentro, né? Estavam doentes de emoções, de alma, elas carregam muitas debilidades emocionais, rancor, raiva. Você percebe isso, doutora Rosângela, no dia a dia do seu consultório? Muito, assim, ó, vou te dizer que não existe, na minha percepção hoje, não existe nenhuma pessoa doente por fora, ou seja, na matéria, né, no seu corpo, no seu organismo, que não esteja com um problema psicossomático. Então, quando a gente fala das doenças psicossomáticas, a gente esquece, ou, entre aspas, esquece, né? A gente deixa passar uma porção de coisas que só acontecem porque a pessoa está fragilizada emocionalmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Você tem para você alguém que estava descendo a escada e torceu o tornozelo. É um acidente. Se você realmente prestar atenção na história dessa pessoa, se você conversar com um processo de anamnese, ou seja, como perguntar para a pessoa aquilo que essa pessoa está apresentando, porque não é só perguntar, nós temos uma técnica de como perguntar, e isso as pessoas têm que aprender, né? É uma das questões fundamentais para você ser um terapeuta, para você atuar na área terapêutica, é você aprender a conversar com essa pessoa. A gente não tem que tricotar, não tem que contar historinha, a gente tem que ter um método em começo, meio e fim, e sempre fazer a pergunta básica. Quando que aconteceu? O que você estava pensando e sentindo quando isso aconteceu? Por que lá no fundo você acha que isso aconteceu?
As pessoas sabem, elas pensam, elas sentem, elas não dizem, elas têm dificuldade de verbalizar, mas se você perguntar, ela vai contar para você. Os pacientes contam tudo para a gente, eles contam até o que eles queriam esconder, porque na verdade, é assim que funciona essa confiança que vai ter entre o seu terapeuta e o seu paciente, né? Existe uma confiança aí. Então, mesmo o acidente, ele sempre tem um fundo psicossomático emocional de uma fragilidade, de uma dificuldade, em qualquer situação. Mesmo as pessoas mais, vamos dizer assim, fortes, mesmo aquela pessoa que você acha que é um touro, né? A gente diz assim, poxa, esse não tem nada, ele é um touro. Com certeza ele tem alguma coisa, ou é um trauma, ou é uma crença, ou alguma coisa. Na parte, vamos dizer assim, de sutileza, né? No sutil da energia dele, tem alguma coisa que pode vir a desencadear ou uma doença crônica ou até uma coisa aguda. Nós estamos agora com a pandemia. Como você acha que milhões e milhões de pessoas estão aí, né? Porque agora já está em milhões quase 1 milhão de mortes, então milhões de pessoas tendo a virose. É uma virose sazonal, ela é uma virose pandêmica, e é um vírus, gente, é um vírus. E nós estamos numa situação, por que tem milhões de pessoas se contaminando, enquanto o resto da população não está se contaminando? Tem alguma coisa aí. Acredite, não é apenas não se contamina porque está em casa, porque eu estou com vários casos que eu estou orientando online de pessoas que estão apresentando a contaminação, né, o COVID, que é a doença, sem ter ido para fora de casa, com amontoados de gente, ou correndo riscos. Porque agora o Covid está em casa. Ele antes estava do lado de fora, mas agora ele está dentro de casa. Então, gente, por que um contamina e o outro não? Não é apenas pelo contato. Está aí Jacques Ménetrier, né, o grande médico criador da oligoterapia, que dizia: o terreno biológico é o que determina a doença. Não é a doença em si, não é o vírus, não é a bactéria, é o terreno. E por que o terreno biológico está ruim? Sempre o fundo do terreno biológico é emocional. Então, você veja o quanto que nós precisamos que as pessoas entendam isso. O quanto que nós temos que montar um processo de técnico-científico para que você consiga entender, conversar, tirar a informação e retribuir de uma forma que a gente consiga modular, harmonizar energeticamente esse paciente. É assim que nós vamos conseguir, um por um, melhorar a vida das pessoas. Interessante, doutora Rosângela, o que me assusta um pouco, algumas semanas atrás, eu estava com um grupo de amigos, né, e uma das minhas amigas estava com um problema, aparentemente emocional, eu falei, busca terapia, ela, que é isso, Cleiton, eu não estou nem ficando louca. Ou seja, ainda existe essa discriminação, esse preconceito. Eu vou no dentista, eu vou no cardiologista, eu vou no clínico geral, cuido do meu corpo, mas não se fala em terapia. E é um dos principais, a gente não se cura das emoções, a gente vai acumulando um pouquinho de raiva aqui, um pouquinho de medo, um pouquinho de rancor. Eu postei um vídeo há alguns anos atrás sobre hipocondria, né? E nossa, esse vídeo ele meio que viralizou, eu nem imaginei a quantidade de comentários que esse vídeo teve, e pessoas me pedindo ajuda, e eu percebi uma coisa, tinha pessoas que estavam doentes já, mas a doença não era o problema, era o pensamento, a neurose de tanto pensar naquela doença que mais prejudicava aquelas pessoas. E eu estava entendendo, cara, realmente é emocional. As emoções, elas acabam gerando a realidade física e do dia a dia. Sempre.
Uma coisa muito grave que é o câncer, e todo mundo ainda tem medo do câncer, todo o câncer está ligado a um trauma emocional. E é impressionante isso. Nós tivemos a certeza absoluta disso com a nova medicina germânica do Hammer, mas nós já tínhamos essa visão antes, dentro da própria medicina. Se você conversar com uma pessoa que está com câncer, sempre ela vai dizer que nos últimos de 6 meses a 2 anos, alguma coisa aconteceu que mexeu com as emoções e que aflorou um trauma nessa pessoa. Então, é só você parar assim rapidamente e pensar: quantas pessoas com câncer que você conhece que o câncer apareceu depois de perder alguém da família, por exemplo? É muito comum. Ou de uma separação. A coisa mais comum, mulheres com câncer de mama ou foram traídas pelo marido, ou elas se separaram nos últimos 2, 3 anos, 5 anos. É impressionante. Isso é muito comum, isso é algo que a psicologia já aceita, a medicina convencional já aceita. Então, se você é capaz de, por causa de um trauma, diminuir a imunidade, porque o câncer é uma doença imunológica, diminuir a imunidade, criar epigeneticamente um câncer, uma mutação no DNA, e simplesmente isso tudo é desencadeado por um processo emocional, o que mais nós somos capazes de criar? Nós somos capazes de criar todas as doenças imagináveis e inimagináveis. Mas, e talvez seja a parte mais importante, nós também somos capazes de criar saúde. Nós somos capazes de criar o bem-estar. Nós somos capazes de criar o processo de autocura, que nós já nascemos com ele, que é o que eu sempre falo, né? Aliás, tem vários conteúdos meus aí nas aulas, no YouTube, no IGTV, sei lá onde, que a gente fala exatamente da autocura. É a única cura que existe. Tudo o resto, a gente está criando condições para desencadear o processo de autocura. Eu queria entrar um pouco agora, só para a gente queria tocar nesse assunto, sobre a metafísica da saúde, né? Se você for estudar a medicina tradicional chinesa e outras áreas, a própria medicina tradicional já está reconhecendo, como você falou, tem um livro muito interessante que é A Biologia da Crença. Ele está ali, e lá tem um experimento interessante. De cabeceira, adoro. É seu professor, né? O Bruce Lipton. Bruce Lipton, maior biólogo político que tem. E lá tem um estudo que pegaram pacientes com artrose no joelho e pegaram um grupo, fizeram a incisão, fizeram o procedimento cirúrgico, e o outro apenas fizeram a incisão e fecharam novamente. 3 meses depois, os 2 grupos tinham o mesmo grau de melhorias, estavam andando normais, depois foram observados, já estavam fazendo atividades físicas. Aí o médico, né, que participou falou, de fato, o problema não esteve no joelho, estava na mente. Cara, isso é para você parar e pelo menos ficar surpreso. Olha só, doutora, eu tenho um amigo meu médico, ele fala, Cleiton, a quantidade de pacientes que chegam no meu consultório, quando estourou a pandemia, no auge, já... Aí ele fazia uns testes lá, ele, não, você não tá. Dava uma sugestão, se não tem nada de Covid, a pessoa voltava a respirar normal. Cara, eu acredito, doutora, que daqui a alguns anos, na triagem, para você chegar ao clínico geral, no hospital, vai ter um terapeuta ali, vai ter uma enfermeira fazer a triagem, mas vai ter um terapeuta, que às vezes é propriamente atuando no corpo, e quem é terapeuta, eu atendo, né, eu vejo isso, cara, esses padrões que você falou, de pessoas que desenvolvem questões físicas com histórico semelhante. Então, tipo, a pessoa, sei lá, que foi abandonada, desenvolve um tipo de diabetes. É lógico que a gente não pode formatar que isso é 100% sempre que acontece. Sim, mas existe padrões. Existe um padrão, exatamente. Existe um padrão. E existe uma comunicação, vamos dizer assim, entre a representatividade dos órgãos com as emoções e sentimentos. A própria medicina tradicional chinesa fala muito disso. Por exemplo, fígado está ligado com raiva,
O rim está ligado com medo. Pulmão está ligado com mágoa. Olha que importante isso. Doutora, isso, tem uma pilhagem aí, tá? Perguntaram aqui umas perguntinhas aqui. Se criamos a doença, podemos criar a cura? Interessante que, quando você corta o dedo, não precisa nem se preocupar, né? O dedo começa a se corrigir sozinho, né? Se você der informação e nutrientes, né? Nutrientes. Aí vem a segunda parte da história, né? Nós precisamos estar nutridos, porque nós somos seres de luz, como diz Amit Goswami, outro professor meu do doutorado, nós somos seres de luz vivendo uma experiência material. Para mim, essa é a melhor definição do ser humano. É um ser de energia, de luz, mas está vivendo uma experiência material. E matéria precisa de matéria-prima. É por isso a importância da nutrição. E aí, uma das perguntas que me fazem muito, então, como que eu posso evitar a pandemia, ou melhor, o Covid, né? Ou como que eu faço para me proteger do vírus? Eu vou dizer sempre a mesma coisa, gente. Para manter o nosso terreno biológico forte, nós temos que estar bem emocionalmente, nós temos que ser positivos em relação ao nosso pensamento e sentimento, e nós temos que estar bem nutridos. Essas são as bases de um terreno biológico forte. Se eu acredito que estou propício à doença, eu fico doente. Mas se eu acredito que eu estou firme, forte e saudável, a possibilidade de eu ficar saudável é muito maior. Então, é exatamente a velha história do Ford, né? Que diz, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você está certo. Né? E aí, isso aí. E aí nós já entramos no campo da física quântica, como eu falava até na live mais cedo, né? Você se torna aquilo que você acredita. É fato. Então, infelizmente, talvez tem pessoas hoje doentes que acreditaram que estão doentes. Existe um tempo, né, que todas as nossas células são substituídas, né, doutora Rosângela? Essa é a cronobiologia. Todo o nosso corpo é regenerado, com exceção das células nervosas, na verdade, os cerebrais, né, os neurônios, que são com mais dificuldade, mais lentamente regenerados. A gente precisa de estímulos de neuroplasticidade para fazer a manutenção das redes neurais em função da dificuldade da regeneração do neurônio, porque ele se multiplica intraútero. E a gente já nasce com um número de neurônios para a vida inteira. Portanto, gente, se a gente não cuidar dos neurônios, a gente vai ficando sem. Existe um cálculo feito importantíssimo para quem estuda estresse. Nós temos uma média de mortes de neurônios por dia em torno de 10 mil neurônios. Então, a cada dia, normalmente, você bem, se alimentando bem, respirando bem, então dando oxigênio, dando glicose, que são coisas importantes para o cérebro, e dando magnésio, que é importante para o cérebro, você vai perder 10 mil neurônios por dia. Mas num dia de muito estresse, você perde 100 mil. Nossa, meu Deus. A gente sabe o quanto que é importante fazer esse cuidado. Olha a importância de cuidar do estresse que a gente estava falando aqui. Então, na verdade, nós temos uma multiplicação celular em alguns tecidos que são extremamente rápidas, né? São trocas rápidas. Por exemplo, o intestino, as células do estômago, em torno de 4 até no máximo 6 a 7 dias, a gente troca toda a parede. Então, elas são proliferativas, elas se trocam rapidamente. Em compensação, a gente tem células somáticas que são mais lentas na troca e tem um número X de trocas possíveis. Quando você atinge aquele número, que aliás tem um nome chamado limite de Hayflick, que é o cientista que descobriu esse limite de trocas celulares. Então, quando vai chegando ali, a célula ela entra em colapso.
e aí você perde tecido, realmente, que é o que nós precisamos cuidar durante a vida no envelhecimento. Porque o envelhecimento se dá numa perda de informação muito grande, com a perda também da capacidade de regeneração. Se nós conseguirmos manter o nosso organismo sempre bem nutrido e informacionalmente, nós conseguirmos manter a informação de um organismo jovem e saudável, nós quase somos eternos. Incrível, incrível isso. Se a gente for pensar, gente, em termos de frequência, vibração e energia, como falava o Tesla, o órgão mais captador de energia, de frequência, o mais modulador é o nosso cérebro. Gente, o pensamento é uma frequência, ele está te sintonizando a um nível de informação. Né? Então, imagina o que é que um pensamento negativo persistente ali, que você se identifica com ele, o que é que ele não causa no teu corpo. Né? Só que, infelizmente, você pensando de forma cartesiana, que ainda existe um sistema muito forte e vigente, você às vezes vai no médico e ele apenas vê o teu sintoma. Né? Ele não vê o ser de forma sistêmica. Que é aí que entra, né, doutora, esse projeto nosso, nós vamos abordar várias questões, vários pilares para ver o ser não como algo que é dividido, que é separado, que é algo mais baseado na física cartesiana, mas um ser que é sistêmico. Eu queria que você falasse, para a gente já entrar aqui na reta final, porque nós achamos que é só bioquímica no nosso corpo. Então, um neurotransmissor, ele cai na corrente sanguínea, ele leva um tempo para chegar até a membrana plasmática, ou existem, digamos, processos quânticos dentro do nosso corpo, doutora Rosângela? Só para isso à tona. Então, na década de 70, houve um estudo muito grande feito em relação a isso, até foi feito por McClare em Oxford, na Universidade de Oxford, em que ele conseguiu medir a passagem de informação de uma célula para outra através de neuropeptídeo, neurotransmissor, ou seja, bioquimicamente, e a medida é 1 centímetro por segundo. Essa é a velocidade, 1 centímetro por segundo. Porém, nós também temos o que a gente chama de biofótons, que são informação passada na velocidade da luz, através de uma partícula de luz, que é o fóton, e que é criado, esse biofóton é criado justamente no DNA celular, que é o lugar que mais produz biofótons, e em vários metabolismos celulares que levam, então, informação. E a passagem de informação através dos biofótons é na velocidade da luz, é 300 mil quilômetros por segundo. Então, como que um organismo que tem mais de 50 trilhões de células consegue se manter informado ao mesmo tempo, com todas essas células funcionando juntas? Óbvio que só pode ser biofísico, só pode ser na velocidade da luz. Então, os biofótons, e isso nós temos uma comprovação já de longa data, desde 1976, dado por Fritz Albert Popp, né, que é um grande cientista dessa linha da biofísica alemão. Até hoje ele é vivo ainda, e até hoje ele trabalha, né, com essa ideia e com todas essas possibilidades. E o Albert Popp, o Fritz Albert Popp, ele diz o seguinte: a coordenação de tudo que acontece no organismo é dada pela informação do biocampo, que é gerido pelos biofótons. É muito interessante, é o estudo, é a base científica do estudo da realidade biofísica da parte metabólica do nosso corpo, porque nós somos uma fábrica de fabricar, né? Cada célula nossa é uma fábrica de fazer proteína, porque nós precisamos metabolicamente criar as proteínas para regenerar, para fazer o neurotransmissor, para fazer o neuropeptídeo. Então, a gente está o tempo todo em processos celulares. Nós temos, em média, 100 mil processos celulares por minuto.
Então, imagina mais de 50 trilhões de células fazendo mais de 100 mil processos metabólicos por minuto, e esse organismo está aqui, você está aí, cada um de nós, cada um dos que estão nos assistindo aqui, pensando na vida, pensando no que nós estamos falando, e o corpo aqui atuando e funcionando. Então, é óbvio que nós temos que ter um processo quântico para gerar isso. É energético, não tem como ser bioquímico. E, doutora, eu tô entrando nessa área, né? Eu acabei de fazer formação de hipnoterapia, e eu estou fazendo outra formação, e tem um estudo chamado semiótica. A semiótica é a capacidade dos seres humanos conversarem além dos 5 sentidos, tá? Isso é algo muito estudado, principalmente na Rússia. E ali você vê claramente, se você colocar, por exemplo, toque de Charcot, que é uma forma de você induzir o transe hipnótico. A pessoa está em transe profundo e você consegue mover a pessoa à distância, através da conexão com o biocampo da pessoa. Nossa, quando eu vi isso, cara, é exatamente isso. Lógico, o biocampo é algo que já foi comprovado, já é reconhecido, a gente consegue, através da bioeletrografia, ver, né, a frequência do biocampo, ele altera rapidamente, principalmente através das nossas emoções. Inclusive, vai ser o tema de amanhã. Tá bom, doutora? Biocampo. Vamos falar mais de biocampo, né? Você biocampo. Tem sobre biocampo? Sim, eu tenho. Aqui, ó. É ao vivo, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. Olha aí, a avaliação do biocampo. Gente, é incrível, né? E tem pessoas que ainda duvidam, só tem um corpo físico. Não, amiguinho. Você tem uma onda. Quem é que está mantendo esse corpinho aqui, ó, existindo? Existe uma forma informacional, né? Inclusive, cada órgão, né, tem o seu campo morfogenético, né? Exatamente. E, aliás, isso é um assunto que eu amo, né? Que é quando a gente fala da composição descendente, né, do ser humano, que a gente veio a gente pode dizer que veio da energia criadora de tudo, que eu gosto de chamar de Deus, mas a gente vem de lá, que é a energia criadora. De lá nós temos um campo de energia, né, uma nuvem do ser humano, onde está toda a informação, que é o nosso corpo supramental. E nós somos individualizados pelo significado de cada um, que é o mental, que é a nossa mente, né, o nosso corpo mental. Aí nós vamos unir um pouco mais de energia, a gente consegue condensar um pouco mais de energia, tudo isso ainda é só informação, mas a gente vai criar o nosso corpo vital, que é onde estão as formas, e é aí que estão os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. E neste corpo vital, com as formas, a gente colapsa o corpo físico. E isso faz o tempo todo, porque nós somos muito dinâmicos, né? Nós somos organismos dinâmicos. Então, existe um colapso de energia, então, energia criando matéria o tempo todo no nosso corpo, que é este momento da regeneração, da troca celular. Isso se dá o tempo todo. Então, o que a gente tem aí de certeza? Que os campos morfogenéticos é que dão as formas. E se o campo morfogenético estiver errado, a forma sai errada. O colapso da matéria fica errado. E aí começa a se ter as alterações que criam as doenças. Mas por que a gente está falando que tudo é com emocional? Porque a gente tem no mesmo corpo vital o sentimento. O corpo mental é o do pensamento e o corpo vital é o do sentimento. E o corpo físico é das sensações, são os sentidos. Então, qual é a nossa maior força e nosso maior poder? O sentimento do corpo vital. É de lá que vem. Então, se nós olharmos para a doença nesta causação descendente da criação do corpo físico, nós vamos entender que está tudo interligado. E a gente vai ter sempre um significado para toda a doença, que é o mental, um sentimento ligado a essa doença, que é o vital.
e uma consequência que vai ser o corpo físico. Interessante. Eu estava lendo o livro do Joe Dispenza, Você é o Placebo. You are the placebo. Eu tive de comprar esse livro autografado no workshop que eu fiz com o Joe Dispenza em Las Vegas. Mulher top, tá vendo, gente? Gente, tem uma pergunta que eu queria que a doutora respondesse amanhã, você que viu dessa área médica, doutora, mas vai ficar como... Segurem a ansiedade, vai responder amanhã sobre por que nós, infelizmente, estamos vendo tantos médicos, né, depressivos, o índice de suicídio da classe médica só aumenta, né, uma classe que é tão, assim, era um sonho, né, um sonho de muita gente ser médico. Antigamente, eu lembro que quando estava fazendo o 3º ano, nossa, ser médico era algo, mais uma profissão que, infelizmente, a gente está vendo que tem muitos profissionais que estão sendo acometidos por doenças emocionais. Amanhã a gente vai conversar mais sobre isso. Conforme prometido, né? Os 30 minutinhos. Doutora Rosângela, muita gente aqui parabenizando, tá? Que aula incrível. Olha só, se eu fosse você, eu não perderia uma aula, tá? Nós vamos trazer conteúdos aqui exclusivos, experiências, tá? Como terapeuta, a doutora Rosângela também, como médica, enfim, vários anos. Antes de terminar, vamos fazer a nossa foto, né? Nossa foto, tá? E traz mais alguém amanhã. O link, olha só, gente, o link padrão vai ser esse aqui, ó. cleitonalves.com.br/terapeuta. Você entrou nesse link, já vai entrar direto na live, ou então vem aqui no meu canal, tá bom? Cleiton Alves Coach, que você, 21h30, todos os dias a gente vai trazer aqui uma pílula de conhecimento nessa série Profissão Terapeuta. Lembre-se, nós não só somos físicos, nós somos mental, emocional, como a doutora Rosângela falou. A gente vai trazer aqui vários assuntos amanhã sobre biocampo, tá? Eu adoro também falar desse assunto e vai ser imperdível. Vamos tirar uma foto aí, gente. Tirem fotos. Foto oficial. Entre lá no nosso Instagram, né, Cleiton? No Instagram. Coloque lá e comente. Instagram da doutora tá aí, Rosângela Arnett, o meu é Cleiton Alves Físico. Então tira a foto aí, vai, tira o print, vou tirar aqui também. Bacana, tirei o print. Tira o print da tela. Que bom, gente, que bom. Doutora Rosângela, obrigado aí. Foi a primeira, né, desse grande projeto. A galera aí ao vivo, agradecendo, gratidão, gratidão, adoro vocês dois. Tem gente que falou assim, eu passaria a noite aqui sem dormir só para escutar vocês. Que bom. Fico muito feliz. Mas essa é a nossa missão, tá, gente? Ajudar pessoas a cuidarem de outras pessoas. Porque eu me importo com você. Esperamos que você se importe com outras pessoas. Traz mais alguém, tá bom? Nessa série, hoje é a primeira live. Nós teremos ainda mais 10 lives pela frente. E a imersão, né, que vai ser lives mais longas, do dia 6 ao dia 10 de dezembro, tá? Se preparem, anotem na agenda, de 6 a 10, compromisso aqui conosco. A gente estava agora há pouco vendo o nome das aulas. Gente, pense uma imersão numa semana top, viu? Então, se você acredita que, Cleiton, eu me identifico, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de me autoconhecer, eu gosto de física quântica, de terapias, eu tenho lugar aqui, tá? Ah, Cleiton, não tem empatia com a pessoa, não tem paciência, então não é para você. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que me segue a doutora Rosângela, já é quase natural, né? Ajudar outras pessoas. Nossa, quando tem pessoas que propagam o meu trabalho, da doutora Rosângela, então essa série Profissão Terapeuta é para você.